Então, boa noite, pessoal. Embora seja 21h27, vou já agradecer a todos estarem cá presentes e vocês devem calcular que isto foi uma prenda envenenada que fizemos aqui ao Hugo e à Slavomira. A palavra é vossa. Força. Ok, então muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo patrocínio das férias. De facto, pronto, isto é um pequeno relato, não é um relato das férias, porque isso não faz sentido, mas nós este ano escolhemos dar um saltinho à Islândia de férias e claro que tínhamos de levar a rádio e fazer um bocadinho de rádio e eu achei que poderia ser interessante. Isto agora do ponto de vista do Flora Fauna, que é o que nós fazemos mais, nós fazemos principalmente Flora Fauna e Sota. Eu já vou falar no Sota, na Islândia é mais difícil. Mas nessa perspectiva achamos que algumas coisas podiam ser interessantes divulgar, portanto, ou dar a conhecer para quem pretender uma coisa fazer uma coisa deste género. E a Islândia não é exatamente um país de terceiro mundo, não é? Não é necessário ir para destinos muito exóticos para fazer rádio interessante. Aqui a minha fotografia de background é lá, é da Islândia. Aqui não é muito visível, mas isto é uma antena, é a antena da RUV, que está nas notícias agora, esta semana, porque acho que esta semana ou a semana passada desligaram o transmissor. É um transmissor de onda longa, 189 kHz, se não me engano. Estava na zona para onde fomos. Portanto, escolhi esta imagem para ilustrar aqui o meu background hoje. Isto eu acho que é tipo a maior antena da Europa e a segunda maior estrutura mais alta da Europa. Tem 420 metros de altura, ou algo assim do género, e é bastante alto. A apresentação vai ser a duas mãos e eu vou fazer a primeira parte e só a Salomira faz a segunda parte. Entretanto, ela já abre aí a câmera. Hoje vamos falar um bocadinho sobre como é que nós fizemos a nossa, digamos, expedição a Tango Fox, à Islândia, principalmente na parte da preparação, algumas ideias de como é que as coisas podem ser organizadas, e depois vamos também dar um pequeno relato de qual foi o resultado, uh, qual foi o resultado que a gente conseguiu fazer de rádio e talvez e esperemos fazer uma apresentação mais ou menos interessante. Ok, a Islândia é um pequeno país, já quase dentro do Círculo Polar Ártico, não está. Não é de facto um país muito grande. Eu inicialmente eu dizia ilha, mas se calhar eles ficam um bocado chateados se chamarmos ilha, porque comparando com Portugal ainda é um bocado maior, portanto tem uma área já ainda considerável. Um, a Islândia, devido à sua posição geográfica, é um sítio, um destino frio, mesmo no verão aquilo é frio e tem outros obstáculos, outras condicionantes interessantes um, para fazermos rádio. Pronto, então, basicamente, qual foi a nossa abordagem? Portanto, nós decidimos ir para lá, decidimos levar um rádio e a primeira coisa que a gente foi fazer, a primeira coisa que foi ver foi fazer um levantamento das referências de flora fauna um, que existiam na Islândia. Eu não referi. Se tiverem alguma questão, interrompam. Eu não vale a pena porem a mão no ar, porque eu não vou conseguir acompanhar tudo. Portanto, simplesmente chamem a atenção, eu faço uma pausa e podemos falar sobre o assunto. Continuando então, portanto, o primeiro passo então foi fazer o levantamento de referências. Nós íamos de férias, não é uma expedição exclusivamente destinada ao rádio, portanto, a primeira coisa que nós fizemos foi decidir um, um, um itinerário dentro da Islândia. Portanto, há uma ideia romântica de que se faz a volta à ilha em 2 semanas ou uma semana. Nós tivemos só uma semana. Isso não é realista. No verão até se consegue em 2 semanas, ou se calhar numa semana consegue-se estar quase a volta à ilha, mas sem ver quase nada, sem parar quase nada. Nós ficámos pela zona mais perto de Reykjavik. Reykjavik é a capital, fica aqui nesta zona. Espero que deixe ver o cursor do meu rato. O aeroporto está nesta zona, aqui um bocadinho afastado de Reykjavik, mas não particularmente afastado. E este foi, pronto, o percurso que nós decidimos fazer. Levava uma série de pontos de interesse turísticos que nós queríamos visitar. E pronto, tinha um certo percurso
não demasiado longo, também a ideia era ver coisas, era divertir-nos e descansar, não era fazer centenas e centenas de quilómetros por dia para comer estradas, não é? Pronto, tendo o percurso definido, fui ver que referências fora a fauna é que existiam. E existiam já de facto algumas referências fora a fauna, mas havia uma perto de Reykjavik, havia uma aqui a sul, numa zona mais natural. O vulcão que está em erupção neste momento fica aqui nesta zona, em Grindavik, portanto aqui. Nós não fomos ver o vulcão, não é acessível. Estava em erupção na altura em que estivemos lá. Aqui esta zona é o Thingvellir, que é um parque nacional deles e é assim um sítio que tem uma importância cultural forte, era onde faziam as assembleias. A Islândia é, é uma democracia já há muitos séculos. Um, e era lá que faziam as assembleias e a base do governo reunia-se naquele sítio, naquele local. E é interessante também por termos geológicos. E aqui havia um glaciar e aqui havia mais umas coisas que nós queríamos ver e, portanto, decidimos, era este o percurso, fomos ver as referências, mas ainda assim nós não tínhamos muitas referências. Há muita estrada e pouca referência para fazer. Então eu fui investigar o que é que poderia haver mais de áreas protegidas, para ver se dava para criar mais algumas referências fora a fauna, para a gente também sermos os primeiros a fazer algumas referências, que é uma coisa sempre engraçada. O primeiro passo foi ir ao Natura 2000, e fiquei um bocado surpreendido porque o Natura 2000 não tem nada. Portanto, o Natura 2000 é uma base de dados europeia, é a base do sistema de áreas protegidas europeu. Portugal, a maior parte das coisas em Portugal são de Natura 2000 e com transposição para a legislação nacional, e também temos os parques nacionais e os parques naturais locais e regionais agora ultimamente. Mas basicamente quase tudo está no Natura 2000 e é um ponto de partida que é bom de usar. Quando vi que isto estava completamente vazio, então depois ocorreu-me, a Islândia não é um membro da União Europeia e, portanto, o Natura 2000 não tem áreas protegidas da Islândia. Apesar de não é preciso passaporte para ir à Islândia, aquilo ainda é espaço Schengen, mas não há euro, não é a União Europeia e mais uma série de coisas. Fui confirmar no MapICZ, que é a aplicação de mapas que costumo usar, e de facto estavam lá algumas áreas protegidas referenciadas. Portanto, eu já falei aqui no Thingvellir, e aqui temos também um parque nacional do glaciar não me recordo do nome, e não vou tentar dizer os nomes em islandês, que são demasiado difíceis. Portanto, existiam algumas áreas protegidas, portanto fui investigar um pouco mais. No Flora Fauna, o Protected Planet, que é um site que é das Nações Unidas, do Instituto das Nações Unidas para a Conservação da Natureza, é uma base também de recursos, e fui ver, e de facto existia no Protected Planet mais áreas protegidas além daquelas que existiam como referências fora a fauna. Portanto, isso a minha investigação continuou. Acabei por conseguir descobrir que existe uma coisa equivalente ao ICNF, portanto ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, lá na Islândia. E de facto eles têm um mapa online com vários tipos de áreas protegidas, e aqui já é possível ver que existe aqui uma área verde que não faz parte do Snæfellsjökull. Eu disse que não ia tentar pronunciar isto e tenho de lembrar disso. Existe aqui uma que não tem referência fora fauna, e existe aqui mais umas coisas que também não tinham referência fora fauna. E de facto, dois sítios que nós queríamos visitar, que era o Geyser, que é de onde vem o nome Geyser, é um sítio, é o Geyser original, é uma área protegida, e também a Gullfoss, que é umas quedas de água. Foss quer dizer quedas de água em islandês, portanto há montes de sítios, qualquer coisa fosse, enquanto andamos por lá, portanto há quedas de água por todo lado. E era outro sítio que nós queríamos ver. Pronto, ok, feito este levantamento, fiz o levantamento, portanto descobri aqui neste site da Environment Agency of Iceland quais eram as referências que eu queria adicionar. E o passo seguinte, então, para o Flora Fauna, uma vez que as referências não existem, é contactar os gestores de Flora Fauna do país em questão, neste caso a Islândia, FF, e pedir-lhe, olha, vou aí e tal, há algumas zonas que não são referências, podes adicionar as referências.
quando vamos ao site de Fora Fauna, a gente percebe que não existe gestor de Fora Fauna para a Islândia. Portanto, temos a Eslovénia, temos a Suécia, temos a Polónia, portanto, S5, SM, SP, SV e depois passa para o N, para o Cazaquistão. Portanto, não existe Tango, Tango Fox. Portanto, a solução que sobra, e isto fica já é a primeira coisa que eu queria deixar, era se alguma vez forem para algum sítio e querem fazer Fora Fauna e não existe gestor de Fora Fauna, existe uma forma de criar referências Fora Fauna para o país, mesmo sem gestor. E essa forma é recolher a documentação, portanto, verificar que é um parque natural, que cumpre os requisitos das regras de referências de Fora Fauna, está nas regras do site www.ff.co, e fazer esse levantamento e levá-lo e enviar os dados ao International Log Manager, que é o Manfred, Delta Fox 6 Echo X-Ray. Ele até há pouco tempo estava na equipa de gestão na Decision Team do Flora Fauna, neste momento não está, quis dedicar-se a outras coisas, mas ainda faz este trabalho de International Log Manager. Da mesma forma, se fizerem atividades de rádio, ativações de Flora Fauna num país que não tem manager, os logs também são enviados depois para ele. Portanto, mandei um e-mail ao Manfred, podes-me adicionar algumas, vou de férias lá, podes-me adicionar algumas referências, são aqui os dados, dei-lhe os links para o Protected Planet, dei-lhe os nomes das áreas protegidas, dei-lhe coordenadas, ele adicionou-me, foi muito simpático, não demorou tempo praticamente nenhum, e pronto, inicialmente tínhamos 2, 3, 4, 5, 6, 6 referências fora fauna, foram criadas mais 2, 4, 6, 7 referências fora fauna para nós podermos fazer muito rádio na nossa viagem. Não ativámos todas estas referências, ok? Umas porque não passámos lá perto, outras porque eram mais inacessíveis, outras porque o tempo atmosférico não dá. Pronto. Estamos nós munidos de um plano de ativações, portanto, eu documentei com isto tudo, portanto, todas estas áreas reservadas estão no mapa, eu imprimi uma folha com coordenadas, com nomes, para alguns casos escolhi locais de ativação, normalmente parques de estacionamento ou algum sítio que tivesse uma mesa de piquenique, por acaso não existe assim tanto por lá, mas sítios que pelo Google Maps se poderiam ser utilizados para fazer rádio. Levei essa documentação toda comigo, então metemos e para quando nos metêssemos ao caminho para estarmos preparados. Portanto, a segunda parte então da preparação é perceber as condições que existem no destino. Portanto, e no caso da Islândia, portanto, tem um conjunto de características particular, que será diferente, digamos, se fôssemos a Cabo Verde, é diferente se fôssemos Porto Santo, embora Porto Santo não é um sítio assim nem tão distante, nem tão exótico. Mas, por exemplo, temos umas ilhas italianas quase na costa da África e também são pouco visitadas e também, eventualmente, poderiam ser um destino de férias e expedição. Portanto, cada destino terá as suas particularidades. No caso da Islândia, o primeiro mais óbvio é o tempo, a temperatura. Fui investigar e encontrei estes mapas com as temperaturas médias em Reykjavik. Reykjavik é numa zona razoavelmente amena, está abrigada de montanha, está abrigada do mar e ainda assim a temperatura máxima no mês de junho, historicamente, ronda os 12 graus em média, no pico do verão. 12 graus para nós é frio. A mínima ronda os 7. Um outro local, um pouco mais a norte, onde nós também iríamos, que é Hlavsvik, as temperaturas são um pouco mais baixas. As máximas em média rondam os 10 graus e as mínimas rondam os 6 graus. Eu, quando estive lá, descobri que estes números são reais, portanto, não são fora não são completamente anormais. Portanto, isto implicou que nós fomos de férias vestidos como se estivéssemos no inverno, quase como se fôssemos para a Serra da Estrela. Portanto, várias camadas de fleece, meias grossas, calças com colãs por baixo ou calças espessas. Portanto, tivemos de ir preparados para essa condição. Uma outra coisa, e que é importante, e que conhecia
em termos abstratos, que é o Sol. Portanto, por a Islândia estar muito perto do Polo Norte, está quase dentro do Círculo Polar Ártico, portanto, no verão, nós tínhamos de estar lá, nós estivemos lá entre dia 15 e dia 20 e qualquer coisa de junho. Portanto, o solstício é dia 21, ou foi dia 20 este ano, não tenho a certeza. Portanto, nós estivemos lá na altura em que as noites eram mais curtas. E, de facto, em Olavsvik existem 21 horas e meia de luz do dia, por dia. Ora, 21 e meia e 24 quer dizer que sobram 2 horas e meia que não há luz do dia, que não é dia. E isto tem mais impacto do que à primeira vista parece. Por variadíssimas razões. Tem vantagens, por exemplo, nós estamos na rua às 9 da noite e às 10 da noite e ainda assim ainda conseguimos ver paisagem natural, porque está luz, é dia. Tem a desvantagem, é que depois para dormir é um pouco mais complicado. Um, para dar um pouco uma ideia do que é que quer dizer a luz, esta fotografia foi feita dentro da autocaravana. O vidro tinha uma película de escurecimento, portanto era um vidro fumado. E eram 11 da noite, eram 11 e 4 da noite, da primeira noite que a gente passou na Islândia, na autocaravana. Não foi uma noite fácil para mim. Eu preciso de alguma escuridão para dormir. Eu estava acordado desde as 2 da manhã ou 3 da manhã, entre apanhar aviões e ir para o aeroporto apanhar aviões e ir para aqui, para cá na autocaravana e etc. A autocaravana tinha algumas questões com escurecimento. Portanto, nesta altura já estava um pouco cansado e o fair play para tanta luz já não era muito elevado. Portanto, às vezes as coisas menos óbvias têm um impacto muito grande. Uma outra coisa que é preciso ter cuidado na Islândia é o vento, e eu já sabia disto. Existem N avisos para quem aluga carros, coisas que cá não fazem sentido, mas que para lá são importantíssimos. Por exemplo, estaciona-se sempre de frente para o vento, que é para quando se abrir a porta não ir embora. Os seguros dos carros de aluguer não cobrem explicitamente vidros partidos por causa de gravilha. Gravilha no vento, levada pelo vento. Não cobrem também danos causados nas portas levadas pelo vento. Portanto, é uma coisa vulgaríssima. Eles têm um instituto do Estado que tem um pequeno site que é quase tipo um mini curso de condução na Islândia, que eu fiz. Eu achei que não iria haver grandes problemas, que não estava a pensar em andar na neve, mas uma das coisas que mais focam é o vento. Portanto, segurar sempre a porta quando se abre o carro, estacionar de frente para o vento, que é para a porta não ir embora, e aparentemente isto é muito vulgar. Portanto, os cavalos têm cabelos compridos, é para tapar as orelhas, não é porque ficam bonitos. E de facto o vento foi também um pequeno obstáculo para as nossas atividades, tanto de turismo como de rádio. Ok, outros fatores importantes. Ah, a paisagem. E mais uma vez isto é específico à Islândia, mas convém ter em conta quando vamos para alguns outros sítios. A Islândia é um sítio que é uma terra recente. Portanto, a paisagem é muito campos de lava, cobertos com musgos e líquenes. Não existem muitas árvores. Esta fotografia é feita na entrada do Thingvellir. O Thingvellir, geologicamente, é um sítio interessante porque é onde a placa americana e a placa europeia estão a surgir. Se eu não estou enganado, portanto, a placa americana está a surgir debaixo da placa europeia e as duas estão-se a afastar uma da outra. E isto é bastante óbvio. Estes riscos que estão aqui são camadas sucessivas da placa que foram surgindo, aqui estamos na placa europeia, um, foram surgindo e estão-se a afastar. Existe um outro sítio quando é a placa americana, que é muito óbvio, está uma parede de rocha gigantesca. Para terem uma ideia da escala, são pedras bastante grandes. Não é possível a gente caminhar neste cume, mas se fosse, poderíamos estar aqui duas pessoas, uma ao lado da outra, mas não muito à larga, portanto, facilmente iríamos cair de um lado para o outro. E estes sítios não são, portanto, não dá para andar aqui. Portanto, é demasiado acidentado, não temos árvores para prender antenas,
Vedações também não há assim muitas, existem em alguns parques de estacionamento, um, mas é uma coisa a ter em conta. Portanto, quando vamos fazer rádio, e nós fazemos rádio em modo natureza, portanto, nós vamos com pouco equipamento, não vamos levar mastros, obviamente, quer dizer, não mastros de metal para serem elevados, temos de arranjar condições para fazer rádio. Portanto, esta é muito a paisagem da Islândia. É uma paisagem muito nua, muitos campos de lava cobertos com ícones. Nós não podemos pisar estes campos de lava. Primeiro porque estamos dentro de um parque natural e isso é proibido. E segundo porque isto está cheio de buracos. Portanto, isto por baixo deste aspecto de tapete fofinho, isto são pedras mais ou menos do tamanho bola de futebol, bola de ténis, portanto variam nessas, algumas também mais pequenas, claro, variam nesse tamanho. Algumas um pouco maiores que a bola de futebol, mas não muito maiores, talvez uma abóbora grande. Mas depois isto, acho muitos espaços entre elas, portanto, se formos para aqui, corremos muito facilmente o risco de torcer um pé ou até partir uma perna. Aliás, é uma coisa que não se vê muito na Islândia, apesar de eles terem muito espaço e eles têm muitas ovelhas, mas portanto não têm muitas vacas, porque não dá para pôr vacas a pastar neste sítio. As vacas caíam aqui e partiam as pernas e, portanto, coitados dos animais, não iria render. Portanto, isto para ter uma ideia, a parte que nós visitámos, que ainda foi razoavelmente extensa, a paisagem era basicamente isto. Esta paisagem tem um bocado, são umas lavas mais cobertas de musgos, há outros sítios que são mais terra, mas ainda assim muito pouca terra, não existe, não é campos, não há muitos campos aráveis na Islândia, mas o normal é isto, ou pior. Outra coisa que existe muito na Islândia é quedas de água. Portanto, foss quer dizer quedas de água, Gullfoss, Gull é ouro, portanto, estas são as quedas de água do ouro. Diz aqui a lenda que era um homem que tinha uma fortuna muito grande, tinha um baú de ouro, e agora não me lembro exatamente dos detalhes, mas basicamente ele preferiu, que antes já era velhinho, e ele preferiu atirar-se para as quedas de água com o ouro, a deixar que alguém ficasse com o ouro quando ele morresse. O sítio é muito mais interessante do que a fotografia deixa parecer, não só porque eu estou na fotografia a tapar a maior parte da queda d'água, mas também porque pronto, as máquinas fotográficas não conseguem captar facilmente todo este cenário. Isto é uma coisa enorme, isto basicamente é uma falha numa placa geológica, tem vários níveis e tem um desfiladeiro por ali fundo, é um sítio muito bonito. Ainda na paisagem, pronto, isto é uma zona de uma lava mais recente, digamos, 20 mil anos, ou menos, eventualmente. E, portanto, aqui já dá para perceber que existem alguns musgos que começaram a tapar as pedras, mas toda esta paisagem, todos estes quilómetros que estão aqui são rochas, lava que surgiu e foi rebolando, alguma que explodiu e depois caiu com pedras que vão caindo do céu. Portanto, não é um sítio bom para cultivar, não é um bom sítio para ter animais, não é um sítio bom para nada. Pronto, é um sítio muito, muito duro para viver. E além disso, ainda temos as temperaturas que, como já referi, no pico do verão não passam dos 10, 12 graus. É um sítio agreste. Ainda no Thingvellir, existe alguma fauna, não muito. Isto é um tipo na altura pensei que isto fosse tipo um grouse, como é que se chama em português? Aquele do whisky, agora não. Um fazão. Uma Uh, perdiz, uma Não perdiz. perdiz. não, é maior que uma perdiz. Isto é maior que uma perdiz. Só um momentinho. Vou desligar aqui uma Paizão. coisa. Sim, é mais tipo um fazão em tamanho. Depois mais tarde descobri que não é exatamente um fazão. É uma ave que acho que só existe aqui na Islândia. E que está cá o ano todo. E isto no inverno isto fica coberto de neve e é muito complicado. Esta fotografia eu queria mostrar aqui porque, primeiro, eles juntaram estas pedras, e os pássaros gostam de ir para o alto das pedras, por alguma razão, e até aguentam bastante aproximação. Portanto, nós estávamos razoavelmente perto do passarinho,
passaroco. Mas aqui eu queria mostrar os arbustos. Estes arbustos que se vêem por trás, a maior parte deles são bétulas e faias. Portanto, coisas que nós aqui estamos habituados a ver como árvores, com, não sei, 10 metros de altura ou coisa assim de género, lá são arbustos. Têm a nossa altura. Portanto, ou até são um pouco mais baixos do que nós próprios. Portanto, isto está quase sempre coberto de neve e de gelo e congelado. Isto foi um dos primeiros sítios a serem colonizados. Há aqui uns vestígios arqueológicos. E porque existiam aqui umas termas perto. Portanto, era um sítio que ainda tinha alguma atividade vulcânica. Aliás, todo o sítio, todo o país tem muita atividade vulcânica, há muitas termas, muita água quente. Eu vi que 98% das casas da Islândia, um número assim nessa ordem, são aquecidas por geotermia. E de facto há aquecimento central em todo o lado. Nós tivemos em parques de campismo, todas as áreas dos parques de campismo tinham aquecimento central. As casas de banho tinham aquecimento central, as salas de convívio tinham aquecimento central, os escritórios deles tinham aquecimento central, havia aquecimento central em todo o lado, é uma coisa que para eles é acessível. A fonte de energia elétrica deles também, normal, também são estas renováveis, a geotermia, portanto, eles só têm um sítio, que é uma ilha que está desligada da rede elétrica nacional, onde têm uns geradores de diesel, creio eu, para fazer eletricidade. Mas tem muita água quente. E, portanto, este sítio foi escolhido por essa razão. Há um lago muito grande aqui perto, o lago tem água quente, era perto também do sítio do governo, e há umas zonas aqui que já são direitas e quase aráveis o suficiente, e dava para ter umas ovelhas, que tem uma coisa importante que fazem lá para eles, para a economia. Antes desta economia moderna do século XXI, as ovelhas eram uma coisa que eles usavam muito. Ok. Outra coisa que não é de desprezar é os custos. Isto é um menu de almoço num sítio onde nós estávamos a viajar, no terceiro dia, talvez, e foi a primeira vez que nós parámos num restaurante para almoçar. É uma pequena cidade, é exagerado, não é uma cidade de todo, mas tinha um restaurante, nós parámos lá. É um sítio simpático na margem de um outro lago, também com umas termas, com água muito quente, mesmo muito quente. Não há nada, por exemplo, nos Açores não há nada assim parecido. Ali em São Miguel é quase parecido, mas não, aqui é muito mais exuberante. E os preços estão em coroas islandesas. O símbolo internacional é ISK, nós dizíamos que eram iscas. Portanto, uma sopa de peixe pequena custava 3.500 iscas. Isto são em dinheiro cristão, são 23 euros por uma sopa. Um, Outro exemplo, um hambúrguer de rena com batatas fritas, 35 euros. Uma mousse de chocolate, 17 euros. Portanto, estes preços, eu tinha a ideia que as coisas eram caras, mas os preços da restauração são muito caros. Não há muitos restaurantes lá. E acabámos por não ir muitas vezes a restaurantes também, não só por causa do custo, mas mais uma vez, coisas a ter em conta, ok? Às vezes é possível nós irmos ao supermercado e comprar coisas, outras vezes nem por isso. E na Islândia, eles têm uma economia muito boa, mas também fazem-se pagar muito bem. Ok, vamos então entrar na parte mais interessante em termos de rádio. Material. E qual foi o racional para o escolher e que decisões é que nós tomámos e preparação é que nós tomámos antes de viajar? Desculpa. Ok, a primeira coisa que a gente decidiu foi que iríamos alugar uma autocaravana. Nós gostamos de fazer campismo, no modo geral, nunca tínhamos experimentado uma autocaravana, portanto, isto foi uma forma de experimentar. Em termos de custos, não é nem mais caro nem mais barato do que ficar em hotéis. Acho que é mais ou menos equivalente. Agora depende de pessoa para pessoa se acha que isto é mais interessante ou menos interessante que o hotel. Para nós era interessante porque
Nós descobrimos rapidamente que existe uma indústria muito grande de aluguer de autocaravanas na Islândia e existem centenas e centenas de parques de campismo. Todas as terras têm um parque de campismo que muitas vezes é gerido pelo governo local, portanto, digamos, pela junta de freguesia, e bem gerido. Portanto, e todos os parques de campismo onde nós ficámos envergonham qualquer parque de campismo em Portugal. Pelo menos os que eu conheço. O nível é de facto muito, muito acima. O preço também, claro. Mas decidimos pela autocaravana porque iria nos permitir uma certa mobilidade nos nossos passeios. Iria servir também como base para a gente poder fazer rádio, né? A gente simplesmente para a autocaravana, monta a antena e fazemos rádio. Temos um sítio razoável para fazer rádio, estamos habituados a fazer rádio dentro do carro, cá em Portugal, portanto a autocaravana seria melhor. Esta autocaravana é relativamente pequena como furgão. Existe um mercado muito grande de autocaravanas na Islândia, existem outras mais pequenas que estas, e existe também muito mercado de carros com tendas no tejadilho, portanto, e isto parece que cada empresa especializa-se mais ou menos num tipo de carro. Portanto, havia uma empresa que tinha dezenas e dezenas e dezenas de Dacia Duster brancos com tenda de tejadilho. Havia outra empresa que tinha dezenas de Dockers, Dacia Docker, sem antepara, com uma cama lá atrás. E depois havia de tudo. Portanto, esta autocaravana, portanto, foi alugada numa empresa conhecida que eu não recomendo. Não correu bem. A autocaravana em si já estava um bocado batida. Funcionou razoavelmente, mas tinha bastantes defeitos. Era, é das mais pequenas que existem lá, como furgão. Supostamente dormem lá 4 pessoas. Eu não queria dormir lá com mais 3 pessoas, principalmente se 2 das pessoas fossem desconhecidos ou pelo menos, né, que não tivesse habituado a dormir com eles. Ahm, Tinha uma mini cozinha, tinha uma coisa muito importante, que acabou por se revelar muito importante, tinha aquecimento estacionário, portanto aquilo tem um aquecedor a gasóleo, vai buscar gasóleo ao depósito de combustível. E a gente programa a temperatura e aquilo tem um termostato e mantém ali o interior e funciona muito bem. Aquilo deve ter uma potência, talvez sei lá, uns 6, uns 8 kW, porque um quarto de hora com aquilo ligado e a temperatura lá dentro já estava bastante simpática. Foi algo importante para nós porque se estão 9 graus lá fora ou 10 graus, a partir do momento em que a gente para o motor, isto muito rapidamente vai ficar frio. E nós estarmos ao fim de uma hora, a temperatura lá dentro é capaz de ser mais ou menos a temperatura que está na rua. Portanto, é difícil, é desconfortável estar a operar e não é simpático. Portanto, o aquecimento estacionário foi realmente uma coisa que não estava à espera, ehm, principalmente não estava à espera que fizesse uma diferença tão grande. E de facto, se alguma vez decidirem ir à Islândia, pensarem no assunto, ou outro país nórdico ou país frio, com uma autocaravana, o aquecimento estacionário algo imprescindível. Principal desvantagem da autocaravana, isto gasta 9 litros ao 100 e o gasóleo lá custa, como tudo o resto, uma pequena fortuna. E não há autoestradas no país, portanto esta autocaravana conduzia sempre tipo a 60 km hora, no máximo 80 km hora. E mesmo assim isto gastava 9 litros, portanto é algo a ter em atenção. Ainda assim, em retrospectiva, foi uma boa decisão que nós tomamos para estas férias barra expedição de rádio. Foi uma excelente base para fazermos rádio. Além de para dormir, claro. Aqui, para ter uma ideia só, este sítio onde estamos aqui, que está aqui no ecrã, isto é o Parque de Campismo de Sinvolir. Consegue-se ver lá atrás um edifício, que é o edifício do Centro Interpretativo, digamos, que é a recepção do parque. E isto, portanto, basicamente, quando íamos para um sítio destes com um parque de campismo, íamos à recepção. A recepção estava no edifício principal. Este parque natural tem 2 parques de campismo. Portanto, aqui nesta zona contígua ao edifício existe um outro parque de campismo. Nós viemos para este que é mais isolado. Não se vê aqui nesta imagem, mas existe uma pequena construção com casas de banho e com os duches, uns sítios para lavar a louça, que nós não usámos, que era muito frio. Um, e basicamente isto é um sítio plano.
Isto apenas é plano, está coberto de erva e de muitos e muitos anos de neve acumulada que derreteu e fez erva e depois fez terra e depois continuou e isto de noite não era escuro, mas era muito silencioso e muito agradável. Equipamento de rádio. Nós tínhamos duas antenas em vista e levámos duas antenas, na verdade. Já há algum tempo, quando decidimos que íamos, comprei uma JPC-12. É uma antena vertical multiband, ela cabe num pequeno saquinho, eu não a tenho aqui, mas basicamente é o tamanho de uma pasta de um portátil, até não muito grande o portátil, é bastante pequena, bastante portátil. Ela funciona, em 40 metros funciona apenas razoavelmente bem. Dos 20 metros para cima funciona bem. Aliás, nos 15 metros já não se usa a bobine, já se usa como uma quarta onda pura, sem mais nada. Um, Consiste numa base, aliás, um espeto que enrosca na base e mete-se no chão. Depois tem 4 segmentos de alumínio, tubinhos de alumínio que se enroscam uns nos outros. Os tubos de alumínio têm para aí este tamanho, mais ou menos. Depois tem a bobina e no fim tem um varão telescópico inox que tem talvez uns 2,5 metros, algo nessa onda. Nós usámos esta antena cá em Portugal. A nossa antena normal até semente era a Endfed Alfwave, que eu descobri aqui graças ao Viegas e construí a minha, que ainda uso, passado todos estes anos. Construí numa sexta-feira técnica da RLX, e para 40, 20, 15, 10. E é uma antena que funciona bem, não tenho nada de mal a dizer acerca dela. Mas tenho vindo a usar mais a JPC-12 ultimamente, por, eh, por uma razão apenas, ou talvez por duas razões. A JPC-12 espeta-se no chão e está montada, portanto, se eu não tiver um sítio para montar o mastro para a end-fed, é mais prático usar a JPC-12. Também foi por essa razão que nós a levámos para a Islândia, porque nós estávamos a contar que não iria haver sítio absolutamente nenhum para prender mastros. Nós temos um mastro que cabe na mala de viagem, não levámos esse mastro, mas podíamos ter levado, aliás, levámos esse mastro. Acho que levámos esse mastro. Mas não, estou a confundir, não levámos esse mastro, levámos um mais pequeno. Mas esta antena é mais prática, neste sítio onde não temos suportes, portanto isto espeta-se no chão, o chão era fofo, portanto não. Eu até pensei que o chão ia ser um problema, eu levei um pequeno tripé, fiz um adaptador com a impressora 3D, fiz um adaptador para levar um pequeno tripé daqueles que se vendem aí, até quase um chinês, só para segurar o telemóvel mesmo. Portanto, a base do tripé conseguia segurar a antena, metia-lhe uns pesos em cima se fosse preciso, e era suficiente. Portanto, levámos a JPC-12 e levámos a Endfed. Eu acabei por não dizer a razão porque tenho usado mais a JPC-12. Nós, neste momento, estamos com boas condições nas bandas mais altas, 15 para cima. E a Endfed Alfwave é uma antena que funciona melhor, tipo 40, 30, 20, mais por aí. É uma antena para frequências mais baixas. Pronto. As conclusões destas opções. A Endfed Alfwave, como disparado, foi difícil arranjar um suporte. A única altura em que tentei montá-la foi neste local. Agarrada aqui a esta placa informativa. Era muito difícil arranjar suportes. Não havia muitos sítios onde prender, porque também não. Há poucas coisas onde prender, as coisas estão muito perto de onde passam pessoas, que são as placas informativas, e também não vamos pôr uma antena perto desses sítios, porque depois as pessoas podem ficar enliadas, ou podem partir alguma coisa, ou podem magoar-se, não é essa a ideia. Pronto. Mas o problema é que há muito vento. Portanto, o vento inclina o mastro já só tinha 6 metros, portanto, ficava ainda com menos espaço útil. O último ponto era que, com tão poucos suportes, não havia sítio onde meter a ponta da endfed. E a endfed funciona melhor quando está afastada do chão. Eu montei a endfed neste sítio, como disse, e desisti. Portanto, não estava a funcionar em condições. Estava muito próximo do chão, estava muito baixa, e desisti e fui meter a JPC-12 no chão. Portanto, espetei no chão, afinou-se rapidamente, ocupa pouco espaço, fizemos o rádio aqui deste local, um local muito simpático.
perto daquela torre de antena de onda longa que eu falei, e ainda tivemos a sorte de ver aqui uma raposa do Ártico, que não era branca porque nós não estamos na altura da neve. Pronto. Em relação a rádios, o que é que nós levamos? Aliás, o que é que nós ponderámos levar? A ideia era levar o FT100. O FT100 é um rádio da IAESO, que faz HF, faz V, faz U. Para quem conhece o 706 da ICOM, é o mesmo conceito, é o mesmo tipo de rádio. Mas quando fomos testá-lo cá, nós percebemos que com o JPC-12 ele apanhava RFI, precisava de um choke. Portanto, se precisava do choke e sendo mais pesado do que o outro rádio, que é o rádio habitual, nós acabámos por decidir que íamos apostar naquilo que já sabíamos que funcionava, que era o KX3. Portanto, levámos o KX3, levámos um amplificador dele que supostamente dá 50 watts, mas na verdade no outro dia estive a medi-lo e dá mais ou menos 40 watts, e duas baterias, as minhas baterias preferidas, as Leaf Apple 4 de 6 ampères-hora, aliás, exatamente 6 ampères-hora, que estão dentro do limite para voar no avião. É outra questão importante, não podem voar Primeiro, não podem ir baterias nas bagagens de porão, é proibido. E a segunda coisa é, as baterias só podem ter no máximo 100 watts-hora. E esta bateria tem, talvez 70, não sei se diz aqui na caixa. E a bateria, esta tem, eu devo dizer, tem 76,8 watts-hora. Portanto, são baterias que podem voar. Os terminais têm de estar isolados, portanto, aqui não é possível que. Tem umas tampas aqui nos fios, não, se calhar não é muito fácil de ver. Mas pronto, os terminais têm de estar isolados quando as metemos no avião, mas podem ir na cabine, eram estas baterias que nós usamos e foram estas que foram. Portanto, foi o KX3. Aqui estamos em 5, vou ir talvez, a fazer um bocado de rádio, pela hora, assim, nos 8 e 6. Estavam 19 graus dentro da carrinha, portanto, confortável. E tínhamos o balcão da cozinha, digamos, né, que era uma excelente base. Mas as ventosas que seguravam ali as cortinas à noite também serviam para segurar as bandeiras de flora fauna. Portanto, como já disse, veio as duas baterias do IFEPO, o KX3 com o PA, 10 metros de RJ174. Não é o melhor cabo, tem mais perdas, no entanto, é bastante pequeno, cabe num enrolador. E infelizmente levámos um adaptador PL-BNC defeituoso, descobrimos que ele estava defeituoso lá. Tínhamos um mau contacto. Houve situações em que a propagação não ajudava e houve outras situações em que o material não ajudou. Portanto, juntas estas duas coisas, não tivemos uma atividade estonteante, mas tivemos uma boa atividade muito, muito satisfatória. Nós gostamos muito de ativar e a Salamira vai falar mais sobre isso. Ok, ainda falando da pessoa bateria, e uma razão porque eu gosto desta bateria, infelizmente a empresa faliu, fechou. Eu aqui há uns tempos fui para comprar mais baterias ela estava, e o site já diz que entrou em processo de insolvência. No entanto, o conceito permanece. Portanto, antigamente usava mais as baterias dos aviões radiocomandados, RC, que eram LiPo, não eram estas em particular. Eu acho que estas são melhores. Elas não têm correntes de descarga tão grandes como as LiPo, mas são suficientes para rádios. São relativamente leves, aliás, são muito leves comparando com chumbo, que é terço do peso, ou se calhar menos ainda do que isso. Tem um tamanho simpático, portanto é um cubinho simpático de bateria. E estas baterias em particular têm um tamanho e uma capacidade pequena o suficiente que lhes permite usar um carregador pequeno. E o carregador que eu tenho é um carregador USB-C, que é basicamente, é mais pequeno que um baralho de cartas. Portanto, aqui desta ponta são onde liga a bateria, portanto é o cabo principal e o cabo de balanceamento. Deste lado é o USB-C. Portanto, como já tenho de levar um carregador USB-C para os telemóveis, portanto é o carregador, é o cabo USB-C e é isto. E, inclusive, isto liga-se no isqueiro da carrinha para carregar em andamento se for preciso. E de facto vem um adaptador para a carrinha, também para ter telemóvel, para ter navegação durante a viagem. É uma compra que fiz quando comprei estas baterias e estou muito satisfeito com ela.
Acho que é uma excelente solução de, para ter baterias móveis. Não é um carregador particularmente barato, acho que custou uns 20 euros, talvez, também não é exatamente uma fortuna. Acho que é acho que é razoável. Ah. Ok, passamos agora aos resultados e neste momento entra a Salomira. Queres fazer daí? Estás aqui? Ok. Então peço só um momento a todos os presentes. Ok, deviam continuar ver a mesma apresentação. Nós estamos um ao lado do outro, portanto, para não estar aqui a partilhar do computador que está a 2 metros de distância, vai ficar no mesmo e eu vou continuar. Então, vamos cá ver o horário que conseguimos fazer. Nós ativamos em conjunto 4 referências de programa Tango Fox 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 à Flora Fauna na Islândia. E a nossa primeira paragem então foi uma das áreas que já existiu, não, esta não existiu por acaso, esta foi nós que pedimos adicionar, que é a área que se chama Geyser e Alcadal, esse é o nome da área protegida, e tal como o Hugo já explicou, esta é a localização do geyser original que dá nome a todas as restantes fontes de água quente em ebulição que de vez em quando fazem uma pequena explosão freática. Nós tivemos muita sorte com o tempo neste dia. Este foi o nosso primeiro e último dia de sol na Islândia. E como estivemos em modo de acampamento, aproveitamos um parque de campismo que estava literalmente atrás das árvores que se vê nesta fotografia. Deixamos passar os multidões durante o dia, o final da tarde. Aproveitamos esse tempo para propagação para a Europa, fizemos atividade de rádio. E ao final do dia, com relativamente pouca gente, quando na altura quando gente normal já vai jantar ou já foi jantar, nós fomos ver o que é que se então observava no local. Esta fotografia está tirada, estou a menos um quarto, e o Geyser original já não está muito ativo. Ah, isso, inclusive está esta tabelinha a anunciar que ela já é raramente ativo. O que sobrou do geyser é a poça de água que se vê do lado direito. Ah, é muito raro entrar em erupção. Por outro lado, o- há outro geyser que está mesmo ativo, é o Strokkur. Está a erupção a cada 4 ou 5 minutos, é muito fácil ficar lá a observar um bocadinho e ela com certeza vai fazer algum espetáculo. Também a zona está repleta de mais fumarolas, ou seja, água em ebulição, o que se vê na outra fotografia, chama-se Little Geyser, um geyser pequeno, que será um dia também vai entrar em erupções. Este parque de campismo foi muito agradável e também foi um dos dias, o único dia em que tivemos bom tempo. A temperatura se calhar subiu aos 16 graus estonteantes. Portanto, esta foi a nossa única atividade de rádio fora da autocaravana. E sendo esta a primeira, foi neste momento em que descobrimos que, além da propagação, o equipamento também não vai ajudar muito. Quando montamos a estação pusemos antena, o setup habitual do rádio, colocámos tudo a 20 metros, não havia praticamente nada a ouvir, portanto fomos a habitual indicador de propagação 14,74, em que estava profundo silêncio. Portanto, pequeno troubleshooting, descobrimos o culpado e descobrimos a posição específica em que felizmente funcionou e com isso então conseguimos fazer contactos. E foram bastante bons contactos. A propagação para a Europa até era bastante boa, bastante comparável com o que estamos nós, em modo portátil, acostumados a fazer desde Portugal. Com exceção de quantidade de contactos da Finlândia, nós já tínhamos observado este efeito de outros países do norte da Europa, mas aparentemente os colegas da Oscar Hotel estão muito ativos na flora fauna e tipicamente aparecem
grandes quantidades. O dia que saiu inesperado e de que eu própria me apercebi só em casa foi o Nova Azul, o Trinidade e Tobago. Foi bem SSB e na altura eu mal ouvi o Oldman, ele também mal ouviu a mim. Lá está, este é o reporte que eu tive no fundo da página do lookbook. Na altura, confesso que não liguei muito porque eu tenho o hábito de vez em quando responder aquelas estações que mal ouço e desta vez vale o mesmo esforço. Depois deste senhor trabalho, o resto do pai lá com sinais mais fortes e só em casa, quando fiz a mapa da propagação, descobri que esse traço que vai até a América do Sul não é engano, não é um grito mal colocado, mas foi realmente um contacto interessante. Pronto, a próxima ativação já é do Parque Nacional Thingvellir, que o Hugo já explicou que é terrapleto de rochas geológicas. Esta é a manifestação da crista atlântica em terra. Portanto, é interessante de ver. Provavelmente o que está no fundo do Atlântico é mais ou menos isto, exceto a vegetação. Já viram mais fotos, portanto, vamos passar o que é, ok, mais fotos, o que é mais interessante. Esta é a tal parede de pedra que é o fim, ou o início, quem queira, da placa americana. E este é o sítio histórico muito importante na história islandesa. Nós aproveitamos aqui aproveitamos aqui a propagação noturna, chegamos a este Parque Nacional no final da tarde, depois de fazer as nossas saídas turísticas, estacionamos carrinha e colocamos esta sala no ar. E foi o meu último horário, calhou mais ou menos depois das 8 da noite da Europa Central, tanto neste parque fizemos muitos contactos. E continuamos depois do nosso jantar, que já era 23 UTC, e eu ainda continuei a tentar ser a propagação em CW e propagação surpreendeu pela positiva. Foi a primeira vez que eu consegui trabalhar Japão, lá está com o nosso setup portátil, com antena vertical, nada de amplificadores. E foi um case até bastante estruturado, não foi simplesmente 559. Eu acho que tenho mais apontamentos no logbook. Este acabou por ser o maior contacto que fizemos nesta expedição. A próxima referência foi do National Park, que acho que a pronúncia seria o Snæfellsjökull, mas não o garanto. É um parque nacional dedicado à proteção de os inícios da flora e fauna que se instala então nos vastos campos da lava, tal como o Hugo explicou, devido às condições climatéricas é muito lento a natureza tomar conta. Portanto, na imagem de cima podem ver a pouca visibilidade que temos para o vulcão próprio, o Snæfellsnes, e todas estas lavas que estão em volta estão, digamos, geologicamente novas, têm 6.000, 8.000, 10.000 anos. No relógio geológico isso é ontem. E a vegetação avança, mas muito lentamente e é muito fácil danificá-la. O que se vê nestas fotografias é que se conseguiu, digamos, renovar depois da última erupção vulcânica, que lá está, foi talvez há 6.000 anos, talvez há 8.000. É bastante inóspito e maior atividade humana seria completamente catastrófica neste sítio, porque a natureza é muito frágil. Mais fotografias do local. Na imagem do fundo do lado à esquerda temos um bocadinho do tal mastro de rádio da Islândia. Nós tivemos sorte que o autorádio na autocaravana recebia estas bandas e confirmamos que o emissor estava ativo e conseguimos ouvir a transmissão daí. Um exemplo de uma das inúmeras cascatas do Parque Natural. E um cône vulcânico, com umas simpáticas escadas do lado esquerdo, é relativamente fácil subir. Este vulcão também de um lado já foi usado como fonte de gravilha, o material para construção. E, como conseguem ver, ainda não está completamente coberto de vegetação, porque tem ainda menos anos
acho que pelo que percebi, só 3 ou 4 mil. O rádio nesta referência já foi um bocadinho mais complicado. Houve uma clara pioria de propagação, uh, além dos nossos pequenos problemas com o equipamento. Por outro lado, estarmos quietinhos na autocaravana, tal como o Hugo já mencionou, resultou em observação da raposa. Eu já me apercebi que vários viajantes na Islândia conseguiram realmente ver a raposa. Nós vimos a primeira vez e a raposa passou de um lado para o outro, conseguimos algumas fotografias, passada uma hora a raposa a voltar a casa e conseguimos avistá-la novamente. Nossa, creio que foi a mesma, mas pronto, o mesmo tipo de animal. Em termos de propagação, podem reparar nada de contactos curtos. É daqueles dias em que a propagação o dá para muito longe ou não dá, como não tivemos nada perto, 40 metros já para esquecer. Curiosamente, acho que estes contactos praticamente todos estão a 17 metros, que funcionava nem 20, era muito utilizável neste dia. Destaque que finalmente fizemos mais contactos para Portugal. Nesse dia há aí 3 ou 4 contactos. Depois, muito perto deste parque natural, já tivemos mais uma das referências que nós pedimos acrescentar e que vai ter fotografias mais coloridas. Esta deve ser, neste momento, a última referência em Tango Fox Fox, da companhia. E trata-se desta pequena carteira que está a ver na fotografia. Também algo de proteção. E a cratera em si é interessante. Dizem que até relativamente pouco tempo, tipo anos 50, 60, a água na cratera ainda estava quente e malta vinha lá para banhos. Neste momento já não se aconselha, a temperatura já não é interessante. O interessante é a passagem toda à volta. O que estava a ver aqui na fotografia é um monte muito fotogénico e enorme. É um ponto Sota, nunca ativado. No mapa aparecia, por que não? É um montinho de 500 metros. Por perto é óbvio, porque não, ninguém nunca lá foi e creio que, além de provavelmente ser uma zona de exclusão total por causa de pássaros, o Monte MC parece literalmente uma pilha de gravilha. Não estou a ver realista se quer tentar subir. Pronto, neste dia fizemos mais alguns contactos. Esta ativação já custou um pouco. Ok, este já é o ADIF total. No último dia já tivemos notáveis problemas com propagação. Houve uma tempestade solar, só para piorar um pouco. Custou algum tempo completar a ativação. Desta realmente fizemos uns 44, 45 contactos e fechamos a atividade. Reparamos muitas vezes que a entidade da DX Tango Fox é algo que atrai muita gente. Tipicamente nas ativações flora-fauna, os caçadores tendem sempre, a maior parte é os mesmos, são call signs conhecidos para quem faz várias ativações. Havia muita gente a referir que nunca tinha trabalhado o Tango Fox, e, inclusive tivemos pessoal a pedir-nos ainda voltar às bandas específicas a ver se conseguiam contactar-nos. Em alguns casos funcionou, noutros nem tanto. E tivemos caçadores que foram atrás da nossa ativação, porque, claro, tivemos spots no cluster e foi muita gente a agradecer à entidade DX. No total, estes logo são só meus, os outros ainda não foram lançados, foram 248 QSOs, CW, Não sei como se CW, passou aqui. CW ajudou imenso. Houve pelo menos uma ativação em que a maior parte dos logos para CW SSD não tinha sucesso. Havia ruído, não foi possível copiar. Unidade, o que você quer, gente? Vem em Portugal. Colega Carlos, eu vou fazer demos, se não se importar. Não sei se consigo. Não consigo. Antes. Obrigada.
Pronto, o maior dia que, tal que me referi, foi o contacto para Japão. Dizem que foi mais que 8.000 quilómetros. Também interessante o contacto para Trindade e Tobago. O resto foi principalmente malta da Europa, mas a Europa foi praticamente completa. Acho que só faltou Andorra, o resto trabalhamos tudo. Ok, este é o breve resumo e este é o nosso último slide de nós dois, a comprovar que realmente fomos nós, envoltos em muita camada de roupa e com a nossa vertical atrás da bandeira. Se tiverem perguntas, questões, estamos a ouvir-los e vamos responder. Muito obrigada. Olá, não sei se me permite. Olá. Olá. Ainda falando um bocadinho da bateria que foi usada, eu gosto também particularmente desse tipo de baterias. Elas têm a particularidade de ser 3,2 volts por célula, o que em conjunto de 4 células torna-as bastante boas para ligar aos rádios. E depois também tem outra particularidade que também é muito apreciada nessas baterias, que é o facto de elas, normalmente uma bateria de lítio ou lítio tradicional, quando nós abusamos da célula, ela pode, como nós sabemos, pode pegar a arder, de forma violenta, com chamas, esse tipo de coisas. E esse tipo de baterias, por acaso, embora rebente em situações extremas, nunca é com chama. Portanto, são baterias muito mais seguras, além de terem a voltagem nominal dos tais 12 volts, carregadas vai 14,4 em plena carga. Portanto, são baterias também sinceramente gosto muito desse tipo de bateria, especialmente para aplicações 12 volts ou 13,8, no meu caso dos rádios. Ok. Sim, eu já também li que elas eram mais estáveis do que as do lítio, e a voltagem sim é importante. Eu quando usava as baterias de RC, as de Lipos, eu tinha de usar um pequeno redutor que fiz com 2 shotties, para deixar a voltagem mais dentro do que o KX3 gostava. E que de facto com estas baterias elas são mais seguras de um modo geral, é muito fácil as outras incharem, por alguma razão, muito facilmente elas ficam inchadas. Estas já têm bastantes, bem, bastantes não, mas têm alguns ciclos, e continuam boas. E eu comprei estas de 6 e tenho uma de 24, porque isto na altura a bateria em si era acessível, mas o transporte era muito caro. Portanto, eu comprei várias baterias. Comprei duas de 6 para mim, uma de 24 e uma de 12. A ideia era a de 24 e a de 12 vender, só se alguém surgisse interessado. Ou eventualmente vender uma de 6 e a de 24, ou a de 6 e a 12. Acabei por ficar com as de 6 e com a de 24, e a de 12 ficou para outro colega. Por de facto, as baterias, a de 24 eu ligo um rádio 100 watts e aquilo funciona o dia todo, basicamente. E estas baterias dão para uma atividade mista de SSB e de CW com o KX3 unificador, dão para 2 horas e meia, cada bateria. Portanto, é energia mais do que suficiente para uma pequena saída de rádio. Só mais um pormenorzito, até com relação aos ciclos, isso é uma parte muito interessante. Por exemplo, os ciclos de uma bateria são avaliados, pelo menos na folha técnica, de 0 a 100%, e uma de lítio tradicional, aquilo, ao fim de 300 ciclos, já começa a perder capacidade. Para termos uma ideia, essas fazem, acho que é 3.000 ou 30.000 ciclos. São realmente muito boas para quem pretender usar uma bateria portátil ou de reserva em casa, na estação. São realmente uma escolha excelente. A Salmira mencionou por alto a questão do SOTA. Eu fiz também o levantamento dos pontos de SOTA para ir fazer. Alguns são que dá para ir, no entanto, não há nenhum que seja fácil. Acho que não há nenhum ponto de SOTA na Islândia que seja tipo conduzir até lá, a menos que tenhamos um Jeep. Não há nenhum que seja acessível de carro. E estando num sítio com. Também sou um bocado preguiçoso, diga-se.
mas estando num sítio onde não temos realmente, não conhecemos bem o terreno, há muita gravilha, porque o terreno vulcânico muito facilmente tem muita pedra solta e a gente escorrega. Portanto, acabei por decidir que não iríamos fazer sota lá, com pena, porque gostava de ter feito. E portanto o sota vai ficar por uma outra oportunidade. Pá, Eu tentei dar uma visão de como abordar uma expedição em termos de flora-fauna para um sítio que não tem grande suporte de flora-fauna. E tentei partilhar algumas coisas que eu achei que foram interessantes, que aprendi. Ah, o testar o material cá, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa bem e devíamos fazer mais. Que às vezes não precisamos assim de um cabo coax assim muito grosso. O RX174 dá, portanto... a falha de material que tivemos foi o adaptador, podia ter yeah. levado outro adaptador. Como vantagem, depois a seguir fomos para a Alemanha. Portanto, isto a gente teve uma semana na Islândia, mas depois, eh, como o avião era via Alemanha, fomos à feira na Alemanha. Portanto, na feira da Alemanha comprei um adaptador em condições. E está permanente agora na antena. Mais a antena vertical, que foi uma surpresa, que já cá em Portugal eu comecei a achar que podia ser uma antena interessante. Mas foi uma boa surpresa. Acho que funciona bastante bem. E tem sempre estacionárias baixas e conseguimos sempre uma boa performance. Os 40 metros é um bocadinho mais difícil, mas ainda funciona. Bem, e de resto, em termos de flora-fauna, é isso. É ir para a rua, é ir para a natureza, fazer rádio, com caravana, sem caravana, Só fazendo-te uma pergunta em relação à JPC-12. Ela tem que se montar algum plano de terra ou... É que eu estava a ver aqui uma imagem, tem um fio, tem um... ela tem radiais, ela tem umas radiais. ela tem radiais. Tem. E a Deixa eu ver bobina certa-se consoante a banda, correto? Sim. Deixa-me tentar Pronto. ver se há aqui alguma foto que eu consiga mostrar. Eu tenho aqui uma, se quiseres que eu Pronto, divulgue. mas é isso. Por acaso é engraçado, as radiais é um flat cable. É um flat cable, não é? É exatamente. Portanto, a ideia depois é separar o flat cable para fazer os vários Sim. tramos. E o flat cable fica preso, tem uma anilha depois, onde estão todos os pinos, todos os Sim. fios do flat cable estão juntos e fica entre o espigão e a base. Uhum. Essa parte é engraçada. Um, a ficha era Mas uma têm PL, todos o mesmo tamanho? tem todos o mesmo tamanho, sim. Que Sim. engraçado. Sim, e funciona bem, de um modo geral funciona bem. Ela não é 1.0 para 1, ok? Ela não, dependendo das... Por exemplo, nota-se que ela precisava de alguma capacitância nas bandas mais altas, e nota-se nos 40 metros ela beneficiava de umas radiais um pouco maiores. Mas como compromisso global, aquilo funciona muitíssimo bem. É tal coisa, ela é fácil de montar, é rápida, não é muito pesada. Não é, por exemplo, uma antena passota. É um bocadinho volumosa e pesada para isso. Mas para este tipo de atividades funciona bastante bem. Acho que E aguenta 100 watts, correto? aguenta sem ondas. É E, interessante. e está bem construída. Não é uma antena, não há ali plásticos muito maus. Só tem uma falha na construção. É que a base, portanto, a base está isolada, não é? Portanto, o espigão está isolado do resto da antena. Portanto, e então aquilo é uma peça de plástico e não está bem colado. Portanto, se nós Ok, torcermos muito, a gente acaba por dar voltas ao fio lá dentro e parte o fio. ok. Portanto, essa parte é preciso de algum cuidado. É a única falha mecânica que a antena tem, mas de resto não tenho mais nada a apontar. É uma antena razoavelmente acessível, foram 200 € ou algo assim parecido com isso. Considerando que vem numa malinha bonita, pronta a usar e que está tudo prontinho e montado, e não acho que seja muito dinheiro. Num budget, a Endfed acaba por ser mais barata, e faz um efeito semelhante, porque é possível fazer uma Endfed para bandas altas, não é? Com a compensação certa. Mas para esta situação em particular de ir sem apoios, acho que foi a antena correta. Se voltasse lá outra vez, levaria esta antena.
Eu comprei na Vimo, exatamente. Comprei lá eles. Na AliExpress é capaz de ser um pouco mais barata. Talvez haja mais probabilidade de apanhar alguma cópia, não é? Mas aquilo que já é chinês, quer dizer, também não podem fazer muito mais cópias daquilo. AliExpress, 120 euros. Pois é um bocado mais barato do que na Vimo. Está bem, mas a Mas garantia é sempre melhor na FIM. sim, isso sim. Não, eu tenho muitas coisas compradas na AliExpress. Portanto, agora estou a olhar aqui, é exatamente aquilo que eu recebi cá em casa, com o folhetozinho a cores e tudo, o saquinho, com a parte de baixo. Portanto, nesta fotografia dá para perceber o espeto. O espeto é alumínio, ok? Não se pode meter no chão com demasiada força, senão fica a ponta torcida. Ah, Ahm, mas de resto é isto. mas é, com enrosca? Sim, enrosca na base. Ah, enrosca na base e nessa rosca, nesse parafuso da base, mete-se as radiais. Hugo, aquela bobina que aparece aqui, Sim. isso é utilizado para todas as bandas ou só para algumas bandas em especial? Até. Eu agora não me lembro se é até aos 17, se é até aos 15. Eu acho que 15 já não usa e 17 não tenho a certeza. E essa bobina é ajustável? A É própria bobina? ajustável. Portanto, ela tem aqui Eu se calhar vou partilhar o ecrã. Uma pecinha aí que desliza, não é? É, exatamente. Exatamente. Essa é a pecinha que desliza, mas eu vou partilhar o ecrã, se calhar explico mais facilmente. Pronto, ok. Esta coisa desliza. Isto tem marcas aqui. Esta é a marca dos 20 metros e há outra marca cá em baixo, que está do outro lado, que é a marca dos 40 metros. Isto tem 17, ainda usa. Eles têm instruções, mas eu por acaso eu acho que nas instruções eles dizem para não usar em 17, mas eu achei que em 17 ainda tinha melhor efeito. E isto tem uns cliquezinhos e ao ajustar esta coisa é possível deixá-la a tocar só numa ou a tocar em duas, não é? Portanto, tocar em duas é a mesma coisa que tocar apenas numa, é apenas a menos certa. Mas a ideia é ir deslizando isto e ficar a tocar numa aspira. A aspira é inox. Um, e por ser inox, como a gente vamos arrastando aquilo em cima do inox, o inox vai tanto sempre polido, não é? Portanto, não tem assim grande efeito pernicioso. Aqui o que eu estava a dizer de rodar é esta zona. Portanto, isto é a parte de baixo. E aqui tem uma coisa de tipo Teflon, plástico. E esta zona, se não tivermos cuidado ao desapertar, vai fazer rodar e o fio lá dentro parte. Aliás, acho que isto aconteceu ao Canalhas, acho que se partiu o fio. Pronto, o resto é exatamente isto que eu recebi, com esta malazinha bonita. Está residente na carrinha, neste momento. E de facto, por 120 euros, se calhar eu até arriscava. Mas isto depois tem frete, mais 26 euros de frete. Pois então, se calhar já começa a ficar perto do preço da Wimo. Já não sei. Ok, pronto, olha. Pá, tenho que te agradecer a ti e à Slavomir. É sempre bom termos e partilharmos estes conhecimentos.